Foi uma vitória mais difícil do que precisava, mas o Ceará virou para cima do Sampaio Corrêa e está também nas quartas de final da Copa do Nordeste. Depois de longos 3 meses, a Copa do Nordeste voltou para a definição do Grupo B e para conhecermos o chaveamento das quartas de final da competição. Antes de a gente continuar a falar aqui sobre a vitória de virada do Ceará sobre o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, deixa eu agradecer aos quase 41 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Se você ainda não foi inscrito, já deixa aquele like se você curte o meu trabalho por aqui. Se inscreve, ativa as notificações para não perder nada e deixa o hype também e o seu comentário. O que é que você achou do jogo? O que é que você projeta desse confronto agora entre Sport e Ceará, o jogo único lá no Recife? Daqui a pouco a gente vai chegar também para falar sobre quartas de final da Copa do Nordeste, o chaveamento que pode colocar frente a frente Ceará e Fortaleza em uma das semifinais. Fortaleza precisa passar pelo Bahia e o Ceará pelo Sport. O jogo contra o Sampaio Corrêa colocava assim, frente a frente, duas equipes com níveis absolutamente diferentes. Sampaio Corrêa e Ceará estão hoje muito distantes, até em relação ao objetivo dentro da própria competição. Eu não estou nem me referindo à divisão de Campeonato Brasileiro. O Ceará está no topo da pirâmide e na base da pirâmide está a equipe do Sampaio Corrêa, que está disputando a Série D. O Sampaio Corrêa que teve 8 desfalques para o jogo de hoje, dos mais variáveis possíveis, mais variadas formas possíveis de ausências no time do técnico Zé Augusto, que nem esteve no banco de reservas hoje. O Gabriel foi o técnico do Sampaio Corrêa, até o Zé estava ausente. O Sampaio Corrêa está muito mais focado na Série D. É o objetivo da equipe maranhense, porque se não subir, nem calendário tem ano que vem. Porque o Sampaio Corrêa não conseguiu chegar às finais do Campeonato Maranhense. Então vive uma situação delicadíssima, uma temporada terrível do Sampaio Corrêa. Foi a única equipe que terminou a fase de grupos da Copa do Nordeste sem vencer um jogo sequer. Terminou com apenas 2 pontos, frutos de 2 empates. Uma campanha terrível de um time que já foi campeão da competição. Em 2018, o Sampaio Corrêa levantou a taça. Mas hoje o Sampaio Corrêa jogava pela honra, para encerrar bem a competição, para encerrar com vitória, para conquistar o primeiro resultado positivo e tentar se despedir da melhor forma possível da Copa do Nordeste. Não conseguiu. O primeiro tempo inteiro só deu o Ceará, era um jogo de um time só. O Ceará foi dono do jogo no primeiro tempo. O primeiro tempo, inclusive, o Ceará produziu muito mais do que o segundo tempo. E aí são os segredos, os mistérios, as nuances do futebol. No segundo tempo, o Ceará consegue fazer os 2 gols que lhe dão a vitória. Mas no primeiro tempo, o Ceará esteve muito mais perto de abrir o placar, de construir uma vitória, inclusive confortável, de levar uma vantagem, assim, confortabilíssima para o intervalo, pelas chances criadas. Jogou bem o primeiro tempo, com um time alternativo. O técnico Léo Condé explicou que, por uma questão mesmo de necessidade, muitos desgaste, muitos jogos em sequência, ele colocou um time alternativo, por exemplo, Bruno Tubarão fazendo o seu primeiro jogo como titular do Ceará, Nicolas foi o lateral esquerdo, até por uma questão de necessidade, né? O Matheus Baian não pôde jogar mais, por exemplo, o Éder foi titular hoje, o Bruno Ferreira foi titular também, quem mais? Matheus Araújo foi titular no jogo de hoje, Guilherme voltou a ser titular, enfim, foi um Ceará modificado, um Ceará alternativo ali, mas ainda assim um dono do jogo, ainda assim tomando as rédeas, assumindo um protagonismo, coisa que a gente esperava do Ceará. Não foi por falta de iniciativa, não foi por entrega, não foi por comprometimento. O Ceará teve tudo isso no primeiro tempo. O que é que faltou? Só o capricho. Faltou ali o refino para fazer o primeiro gol, o primeiro, o segundo, o terceiro. O Ceará teve chances para isso. O Ceará criou para fazer um placar confortável, um placar elástico no primeiro tempo. O segundo tempo foi completamente diferente. Só o Sport, única e exclusivamente, é esse Sport que pode dar uma guinada como nós tivemos no segundo tempo. Quem assistiu ao primeiro tempo foi dormir, deve ter imaginado, será daqui a pouco faz o primeiro, abre a porteira e vai vencer o jogo por goleada. Nós não tivemos isso no segundo tempo. Deixa eu pegar aqui e lembrar, ó, que os snacks do Vozão, cadê o outro? Tá aqui o outro, ó. Tá do Norte, para você comemorar a virada do Vozão, castanha de caju e amendoim sem pele. Esses snacks são produtos licenciados pelos clubes. Uma maravilha para você aproveitar e fazer ali uma
um lanchezinho ou acompanhando com uma cervejinha, uma cajuína, enfim, ó, os snacks do Vozão, da do Norte, estão à venda também nos bares e restaurantes da Arena Castelão. Então, na hora que você for pegar sua cervejinha, o seu refrigerante, já pede também os snacks da do Norte, do Vozão, tá certo? O seu do Ceará, o seu do Fortaleza também tem a opção, mas aqui a gente tá falando sobre a vitória do Ceará, que virou para cima do Sampaio Corrêa no segundo tempo, fazendo um segundo tempo muito mais abaixo. É incrível, é até paradoxal, mas foi isso que aconteceu. Logo cedo, num contra-ataque raro e felicíssimo da equipe maranhense, o Alan deu uma tapa na bola, fez um golaço. Toda a construção da jogada foi muito legal. Rapidamente o Sampaio Corrêa foi para o campo de ataque, teve a inversão e o Alan, sem ajeitar, ele já dá um tapa na bola, faz o gol, e esse gol parece que implode o Ceará, que veio com alterações para o segundo tempo. Lourenço entrou o Pedro Raul também, dando mais força, mais experiência, né, para o ataque do Ceará. Ele tirou o Guilherme, colocou o Pedro Raul, colocou o Fernandinho também. O Lourenço entra depois, inclusive, dessa alteração de primeiro para segundo tempo. Fernandinho e no lugar do Bruno Tubarão, e o Pedro Raul no posto do Guilherme. Essas foram as alterações, foram as novidades do Léo Condé para o segundo tempo. Não mudava a estrutura do time, mas dava mais qualidade, né? Fernandinho voltando, precisando ganhar ritmo de jogo depois de um tempo inativo, depois daquela lesão contra o Grêmio. E o Ceará, no segundo tempo, não foi o mesmo do primeiro. É incrível como as coisas no futebol conseguem, sabe, mudar rapidamente de uma hora para outra, e foi isso que aconteceu. O gol fez muito bem a equipe do Sampaio Corrêa e foi um baque para o Ceará. O Ceará precisou de muito tempo para digerir, para tentar voltar para o jogo, não conseguia, e só lá num lance bem polêmico, para mim não houve pênalti, mas um lance bem polêmico em que o Fernandinho dá um tapa na frente, Dedé, ele chega, acha que o Fernandinho cava o pênalti, se joga nas pernas do zagueiro do Sampaio Corrêa, a arbitragem vai lá, pênalti, Pedro Raul marca mais um para ele na temporada, desloca o goleiro Renan e faz o gol de empate. E aí, o segundo gol do Ceará é muito mais reflexo de um time que estava mais inteiro fisicamente, de um time com maior iniciativa, com mais interesse, né? Mais interesse pela competição e pelo jogo. E a jogada em que o Matheus Araújo tenta dominar, Galeano, que acabara de entrar no primeiro toque dele na bola, o paraguaio, desempata o jogo, vira para o Ceará, e o Ceará encerra essa fase de grupos com uma vitória. A gente esperava que isso acontecesse, pela diferença técnica, pela diferença, inclusive, de objetivos na competição. O Ceará precisava vencer, porque a critério de classificação nem muda muito. Por exemplo, o Ceará precisava de mais gols e torcer por uma combinação de resultados para terminar em segundo, o que não aconteceu, porque aí o Ceará jogaria em casa contra um Ferroviário, teoricamente, um adversário, teoricamente não, na prática mesmo, um adversário mais fácil do outro grupo, que tem Fortaleza, Vitória, Sport e Ferroviário classificados. O Ceará, em vez de, com um empate, ele estaria enfrentando o Vitória, pega o Sport, um clássico nordestino, cheio de rivalidades. Já disputaram 2 finais de Copa do Nordeste, uma vitória para cada um. O Ceará vai enfrentar a equipe do Sport lá no Recife, em um jogo único, o jogo lá. E aí é assunto para um outro momento, porque a gente não tem nem previsão de data para esses jogos, para essas partidas das quartas de final da Copa do Nordeste. Esperar para ver o que a CBF vai fazer, qual é o planejamento, a programação da CBF. O certo é que os 3 cearenses avançam, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, e nós poderemos ter um clássico rei, caso o Fortaleza passe pelo Bahia e o Ceará faça o mesmo contra o Sport. Eles se encontram em uma das semifinais da Copa do Nordeste. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, dá essa moral, comenta, quero saber a sua opinião também. A gente se vê e será em breve.